Olá, meninada, moçada bonita do sexto ano, tudo bem dos sextos anos, tudo bem com vocês? Professor Hernani Freitas, mais uma vez aqui com vocês e com a ajuda do professor Felipe Reis, tá bom? Eu vou tentar explicar para vocês rapidinho, no momento rapidinho, que vocês têm material escrito aí também e tem as atividades para serem feitas, sobre os números romanos, tá? O sistema de numeração romana. Por quê? Vocês estão vendo aí de fundo, né? O Asterix e o Obelix, né? Que viveram lá naquela época. São personagens de desenho que contam um pouquinho. Eles eram bárbaros, né? Bárbaros eram aqueles povos que não eram romanos, né? Que não eram romanos. E quem era romanos não era bárbaros. Então, necessariamente, os bárbaros, eles falavam que os bárbaros não eram tão inteligentes, mas eram sim, tá? É porque eles eram bons lutadores. Bora lá pra frente. Olha, vocês já devem ter se perguntado, né? Nossa, como é difícil saber os números romanos. Às vezes a gente ganha um relógio, às vezes o relógio, em vez de ver com os números, os algarismos tudo certinho, vem em romanos. Que coisa difícil, né? Que coisa difícil. Mas não é muito difícil não, tá bom? É só você se organizar bonitinho, pesquisar, olhar aí, dá para olhar nos livros, na internet, num monte de lugar que você vai aprender. E fazendo as atividades você vai aprender mais ainda. Olha na parte escrita, não esqueça de olhar na parte escrita. Por exemplo, o ano de 1789, ele é do século 17 ou do século 18? Ele é do século 18, tá? É do século 18. Por quê? Porque a partir até 1700, século 17, a partir de 1701 já é século 18, tá? Isso é confuso? Mas é fácil de aprender. Aqui você tem os números romanos, ele é sempre escrito maior, né? Sempre escrito maior, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 10, né? Número 50, a letra L maiúscula, número 100 é a letra C, 500 é a letra D e N é 1000, tá? Vocês vão aprender. Aqui tem uma tabelazinha, vou deixar um pouquinho mais, um tempinho no slide para vocês verem aí, né, quais são os números. Mas é muito fácil, nos livros deve ter, você pode pesquisar e também na matéria que nós estamos enviando para você tem toda essa explicação, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer, que nós precisamos saber para indicar os séculos que os historiadores pedem, que pede muito história, é o seguinte, ó, por exemplo, século 12, né? Quando nós falamos, ó, DC, depois de Cristo, AC, antes de Cristo. Então não esquece, DC, depois de Cristo, AC, antes de Cristo. Porque o ano que Cristo nasceu é o ano 0, né? Então nós seguimos o calendário cristão a partir de Jesus Cristo. Então por isso AC, antes de Cristo. Teve muita coisa que aconteceu antes de Cristo. E DC são os anos que nós estamos vivendo, por exemplo, no ano de 2020, né? Então, ó, o século 21. O século 21, você já pensou nisso? O século 21, ele se inicia no ano 2000 ou no ano 2001? Pensa aí. Agora a gente fica meio, né, bitolado. Por quê? A gente fica meio doido. Mas o século 21, ele nasce a partir do ano de 2001. Você vai tirar os dois zeros e vai dar 21, né? Então, século 21. Agora, o século 2000 era o quê? 2000 era século 20. 2000 era século 20. Então, é complicado? Um pouquinho, mas vocês são muito inteligentes, vocês são muito bons, vocês vão conseguir, né? Vão conseguir fazer as atividades. Não esqueça de fazer as atividades, tirar uma fotinha e enviar para o professor, mostrar para o professor, eu fiz as atividades, foram muito legais e acertei tudo, viu? Então, ó, mais uma vez, se a data estiver sendo examinada, terminar com 2 zeros, por exemplo, o século 300 termina com 2 zeros, você elimina os 2 zeros e considera o 3. Então vai ser século 3, né? 300 a.C., século 3 AC. 300 depois de Cristo, século 3 DC.
né? 1700, 1700 eliminou os 2 zeros, vai ficar século 17. 1701, você vai eliminar um 0 e somar, né? 17 mais 1, século 18. E por aí vai, né? Aí vai surgindo um monte de informações. Então, ó, só relembrando, recapitulando, para nós terminarmos aqui, para não cansar você, né? Porque agora ainda tem atividade para fazer. 2001, século 21. Século 21, DC, depois de Cristo. E se fosse 2001 AC, seria século 21 antes de Cristo, né? Então não esqueça, AC antes, DC depois. Então os números romanos é bem legal, dá até para fazer alguns joguinhos, até algumas coisas, tá? Então não esqueça, viu? Não esqueça, tem aí na bibliografia, o slide vai ser enviado para você, tem aí na bibliografia alguns endereços que você pode pesquisar, tá bom? Um grande abraço para vocês do 6º ano, continuem estudando, continuem, né, fazendo aí as atividades em casa e em breve nós estaremos juntos na sala de aula, viu? Tudo passa, até as coisas ruins passam, né? Pandemia passa e nós vamos estar juntos, tá bom? Um grande abraço para vocês e em breve mais uma aulinha aí com o professor Hernani Freitas, tá bom? Tchau, tchau, fiquem todos com Deus e já já nós voltamos com mais uma aula.